Estamos no ar, Rede Notícia, pela tela da TV Horizonte, no canal 30.1, também no nosso YouTube, @tvhorizonte.oficial, na América FM 107,1, Cultura M 830 kHz e também no nosso aplicativo Vox. Ainda não baixou? Entre na nossa loja de aplicativos, na Apple Store, na Google Store e na Play Store, me desculpe. E aí você baixa o seu aplicativo para você ver e ouvir toda a programação da Rede Catedral de Comunicação. 12:04. Hoje é 25 de setembro de 2025, quinta-feira, Rede Notícia no ar. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Só reforçar as nossas redes sociais lá no Instagram, @TV Horizonte Oficial, @Rádio América Oficial e no YouTube, gente. Segue a gente lá, a gente tem um canal exclusivo, lá tem as entrevistas, tem o nosso programa completo, se você quiser e puder assistir depois. Já somos mais de 6.210 inscritos, a gente tinha a meta de bater 6.000 inscritos, e que tal você ajudar a gente bater a meta de 7.000? Conto com você. Rede Notícia TVH lá no YouTube, segue a gente, Rede Notícia TVH, eu conto com você, viu? Pra gente bater essa meta de 7.000 inscritos. E olha só, gente, o nosso perfil da Rede Catedral de Comunicação alcançou 100.000 inscritos no Instagram. Agradecer a você que fez essa marca ser possível. Muito obrigado mesmo. Lá você consegue ver todos os conteúdos da Rede Catedral de Comunicação, da Rádio América, da TV Horizonte, tudo. Para você ter noção, em todos os nossos perfis, Rede Catedral, América FM, TV Horizonte, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok, já somos uma comunidade que agrega mais de 310 mil seguidores. Sem esquecer do nosso aplicativo Vox, que você baixa no seu celular, é gratuito. Você pode assistir a gente de onde você estiver, dentro do carro, dentro do ônibus, assistir e ouvir, porque pelo aplicativo Vox você assiste a TV Horizonte, ouve a Rádio América. O QR Code está na sua tela. Se você de repente não conseguir, né, só você apontar as câmeras do seu celular que você já baixa o nosso aplicativo Vox. Mas se você não conseguir, né, acessar pelo QR Code, você pode baixar na sua lojinha de aplicativo Vox, VOX. É muito fácil, é gratuito, não ocupa quase nada da memória do seu aparelho, tá certo? Olha, o Rede Notícia desta quinta-feira começa. Daqui a pouco o nosso repórter Giovanni Rodrigues vai trazer detalhes de uma mega operação do Ministério Público de Minas Gerais em conjunto com a Polícia Militar do Estado, que cumpriu mais de 120 mandados de busca, apreensão e prisão contra uma facção criminosa que atuava no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro aqui em Minas Gerais e em outros estados. Para você ter uma noção, a Justiça determinou o bloqueio de bens e de valores na marca de 18 bilhões de reais que eram movimentados pela essa facção criminosa. Giovanni Rodrigues está acompanhando os desdobramentos do anúncio do resultado da operação. Daqui a pouco ele traz tudo ao vivo pra gente. Ainda falando no combate ao crime organizado, a Polícia Civil daqui do estado cumpriu na manhã de hoje 30 mandados de busca e apreensão e pediu à Justiça o bloqueio de bens e valores no valor de 50 milhões de reais durante a Operação Leviatã no aglomerado da Serra, região centro-sul de Belo Horizonte. De acordo com as investigações, duas organizações criminosas que operam em parceria, embora em perfis diferentes, atuavam em ações criminosas no aglomerado. Uma dessas facções criminosas é voltada à comercialização de drogas em larga escala e tem forte atuação em disputas territoriais e uso da violência armada para garantir o domínio sobre ponto de vendas de drogas. Presta atenção, gente. Já outra organização criminosa, ela atua no chamado comércio de drogas gourmet, além de manter um esquema estruturado para a lavagem de dinheiro de atividades ilícitas. A operação de hoje, que contou com o apoio de 200 policiais civis, teve como objetivo recolher provas que consolidem os elementos já apurados, também como desarticular financeiramente os grupos investigados, privando-os dos recursos que alimentam suas operações criminosas. Em uma operação
3 homens e 2 mulheres foram presos na tarde de quarta-feira pela PM, no bairro Caiçara, região noroeste de Belo Horizonte, durante uma operação de rotina. Presta atenção no que nesse quinteto estava fazendo. Junto com esses presos, também foram encontrados 2.500 comprimidos de êxtase, 700 micropontos de uma substância semelhante a LSD, 20 porções de haxixe, 81 essências de maconha, 17 gomas também da mesma droga, além de 12 porções de anfetaminas e mais de R$1.000 de dinheiro, além de 8 aparelhos celulares e um veículo que era utilizado pelo bando criminoso. A Polícia Militar chegou até os suspeitos com a ajuda de denúncias anônimas, indicando o imóvel onde parte dos suspeitos estavam, junto com essas drogas. A outra parte da droga foi localizada no interior do carro apreendido, que foi abordado no bairro Carlos Prates. De acordo com os presos, a droga era distribuída por toda a região metropolitana de Belo Horizonte no formato de embalagens de um site de vendas online. Todos os presos já possuem diversas passagens pelo crime de tráfico de drogas. E por incrível que pareça, Janaína, tem grupo de WhatsApp, isso é tudo em delivery. A pessoa pede de casa pelo WhatsApp, o cara leva droga e leva droga numa embalagem desses perfis de site de vendas que a gente conhece dos mais variados. Sim. Aí. Enganando, né? Como se fosse uma encomenda comum. Pra tentar disfarçar a linha, né? Não chamar atenção. Que tristeza. E a gente tá falando de LSD, a gente tá falando de êxtase. Hoje, gente, é droga sintética. Droga pesada. Gente de grana que movimenta isso. E a gente tem que pensar muito bem nisso. 8 homens foram presos e 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quarta-feira pelas polícias militar e civil em Governador Valadares, no leste de Minas Gerais. As ações são resultado de investigações que identificaram suspeitos de envolvimento em homicídios e no tráfico de drogas. Os alvos da operação estavam em Governador Valadares, João Monlevade, Ibirité e Colatina, no Espírito Santo. Durante a operação também foram apreendidas drogas, inclusive em locais que não tinham mandado de prisão, mas eram alvos da investigação. O homem foi preso após tentar fugir em um carro, mas foi localizado com o apoio da aeronave Pegasus da Polícia Militar. E como a gente falou no início do Rede Notícia, o Ministério Público de Minas Gerais e a Polícia Militar do Estado cumpriram hoje mais de uma centena de mandados de busca, apreensão e prisão em todo o estado de Minas Gerais contra membros suspeitos de participação numa facção criminosa que atuava no tráfico de droga e também da lavagem de dinheiro em Minas Gerais e outros estados. Giovanni Rodrigues acompanha e traz as informações. Só um detalhe, só de bloqueio de bens e valores foram 18 bilhões de reais. Giovanni, boa tarde. E André e Janaína, muito boa tarde a todos. Estamos aqui no Ministério Público. Vamos falar dessa grande operação, gente, com o nome de Operação Custos Fidelis, né? Para combater a lavagem de dinheiro do tráfico comandado pela facção familiar em Teófilo Otoni, aliada com o Comando Vermelho. Então já vamos começar a falar sobre esses resultados desta operação. Olha só, 83 ordens de bloqueios que somam aí mais de 18 bilhões de reais em contas e criptoativos, em 48 mandados de prisão, busca e apreensão, 84 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, também Rio de Janeiro e Espírito Santo. E apreensão aí de 8 veículos e bloqueios de imóveis de luxo em Alagoas, avaliados em 3,9 milhões de reais. Nós vamos ouvir agora uma fala da Major Laila falando sobre esta ação da Polícia Militar junto com o Ministério Público. Ao longo desse período, senhores, nós tivemos, como eu já falei, 40 alvos contidos, 26 armas de fogo apreendidas e mais de 500 quilos de entorpecentes diversos apreendidos. Hoje, nós já temos 16 alvos contidos e 3 armas de fogo apreendidas. Lembrando que o principal foco da operação hoje, dessa deflagração, é esse golpe, esse duro golpe financeiro a essa organização criminosa que é o Comando Vermelho. E isso foi possível graças a essa integração junto ao Ministério Público, já de muitos milhões bloqueados
e pedido que pode chegar aí a 18 bilhões de bloqueios em contas diversas. André e Janaína, ainda sobre a lavagem de dinheiro, era realizada aí por meio de empresas de fachada nos setores de pescados, gás e internet, cada aí movimentando aí cerca de 25 milhões de reais ao ano, onde foi identificada a prática com depósitos aí fracionados, totalizando aí 2,3 milhões de reais aí em uma semana. No decorrer da nossa programação, nós voltamos aí com mais informações. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Giovanni. Olha, essa atuação, essa ação integrada de Ministério Público, Polícia Militar, ela é desdobramento de uma ação dada pelo governo do Estado de criação de grupos de atuação contra o crime organizado, feita pelo Conselho de Segurança, Conselho de Defesa, sobre a atuação dos grupos que foram definidos pelo Conselho de Segurança Social, de Defesa Social de Minas Gerais, presidido pelo vice-governador do estado, e que já começa a dar resultados. Ou seja, quando se trabalha com inteligência de investigação, você consegue entender que esses grupos organizados não atuam só mais, Janaína, na venda de drogas. Não. Eles atuam em várias frentes para não só fazer a lavagem do dinheiro, mas para praticar outros crimes. É um esquema. É contrabando, é adulteração de combustíveis, é tudo quanto é coisa errada que você possa imaginar, eles estão envolvidos. Então, se os organismos de Estado, e aí eu tô falando dos governos mesmos e as entidades organizadas do Estado, os braços armados do Estado, braços de justiça do Estado, não atuarem em conjunto, o Brasil, que já está, vai se tornar ainda mais refém dessas organizações criminosas. E a gente não pode admitir isso. O procurador Paulo de Tarso também falou sobre essa operação. Vamos ver e ouvir. Hoje fica demonstrado de forma bem clara que o acesso à informação é tudo para que a gente possa atacar o que há de mais elementar para a execução do crime organizado, que é a questão financeira. Se nós não tivermos acesso aos relatórios de inteligência financeira produzidos pelo COAF, nós teremos uma dificuldade tremenda de identificar onde está sendo escoado os valores, estão sendo escoados os valores relativos ao crime organizado. É mais que necessário termos um trabalho de inteligência. Veja bem, hoje nós estamos agindo no coração financeiro do crime organizado. Isso faz com que desarticule toda a organização criminosa em Minas Gerais. E como bem disse o governador, nós não vamos permitir de forma alguma que o território de Minas Gerais seja ocupado pelo crime organizado. Seja em Teófilo, seja no sul de Minas, seja nessas zonas fronteiriças, nós não vamos permitir. Em trabalho conjunto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com todos os órgãos de segurança, nós vamos coibir as ações das organizações criminosas aqui em Minas Gerais. Uma mulher e 3 crianças foram resgatadas em uma operação conjunta da Polícia Civil e da Guarda Municipal de Belo Horizonte, no Cabana do Pai Tomás, região oeste de Belo Horizonte. De acordo com a polícia, a mulher, que tem 28 anos, e as 3 crianças, uma de 12, outra de 2 e um bebê de 1 ano, eram mantidas em cárcere privado por um homem de 31 anos, que seria companheiro da vítima e pai das crianças, Janaína. Os agentes da Polícia Civil e da Guarda Municipal somente encontraram as vítimas depois de 4 horas de diligências e buscas em pelo menos 7 casas diferentes. A polícia informou ainda que o suspeito já tinha sido preso por agressão e ameaça. Em dezembro do ano passado, o homem já havia sido preso pela Lei Maria da Penha. A Câmara Municipal de Belo Horizonte avançou nesta quarta na análise de um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a remover obstáculos das ruas e calçadas da cidade. A proposta, que pode atingir diretamente pessoas em situação de rua e os pertences dessas pessoas, recebeu parecer favorável na Comissão de Administração Pública e Segurança e segue agora para a votação em plenário no primeiro turno, prevista já para as sessões de outubro.
De autoria do vereador Braulio Lara, do Novo, Partido Novo, ouvidor da casa, o texto prevê que a Prefeitura deve promover a desobstrução de logradouros sempre que a passagem de pedestres ou veículos for comprometida por qualquer tipo de objeto. O projeto também determina a retirada de estruturas que se configurem como permanentes. Parlamentares contrários à medida afirmam que a redação é excessivamente ampla, podendo ferir direitos fundamentais e desconsiderar a complexidade da realidade das pessoas em situação de rua. 12h18. O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, do União Brasil, nomeou o chinês naturalizado brasileiro Ku Sheng é o nome dele, para assumir a Secretaria Municipal de Relações Institucionais. A publicação foi feita nesta quinta-feira no Diário Oficial do município. A secretaria estava sendo chefiada de maneira interina pelo secretário de governo Guilherme Daltro desde a saída do ex-secretário-chefe da pasta, Paulo Lamaque, em maio deste ano. Especialista em relações internacionais, Cheng se descreve no perfil pessoal do LinkedIn como um profissional multicultural experiente com atuação na área de desenvolvimento de negócios. Cheng era assessor especial da Secretaria de Relações Institucionais da Prefeitura desde junho deste ano. Em agosto, passou a atuar também como membro titular do Conselho Municipal de Fomento e Colaboração da capital mineira. 12h19, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre o recuo do governo do estado sobre a portaria que autorizava a locação do Palácio da Liberdade para eventos privados, como casamentos e eventos corporativos. E ainda, o Senado Federal sepulta de vez a PEC da blindagem. Tudo isso e muito mais no Rede Notícia depois do intervalo. Doze horas 23 minutos, estamos de volta com Rede Notícia em transmissão simultânea pela TV Horizonte no canal 30.1, no nosso YouTube, @tvhorizonte.oficial, na América FM 107,1, Cultura M 830 kHz e também no nosso aplicativo Vox. Ainda não baixou? Tá perdendo tempo, hein? Entra lá na sua loja de aplicativos, na Play Store, na Apple Store e baixe o Vox para você assistir e ouvir toda a programação da Rede Catedral de Comunicação Católica, onde e como você quiser. 12h23. O governo do estado de Minas Gerais revogou a portaria que permitia a locação de espaços do Palácio da Liberdade, que é a sede histórica do governo mineiro, para eventos privados. A revogação foi publicada em um ato da Fundação Clóvis Salgado, responsável pela gestão do Palácio da Liberdade, na edição do Diário Oficial do Estado de Minas Gerais dessa quarta-feira. A decisão do governo do estado acontece 4 dias após o próprio governo publicar uma outra portaria que estabelecia normas para a regulamentação do aluguel do prédio, que é tombado pelo patrimônio histórico, para festas como casamentos e eventos corporativos. Essa portaria estabelecia que as locações custariam até R$60 mil para a utilização de áreas como os jardins, salas do palácio e o hall de entrada do prédio histórico. Durante um encontro com embaixadores na manhã de hoje no Palácio da Liberdade, o governador Romeu Zema, do Novo, justificou a decisão. Vamos ver e ouvir. Com relação aos equipamentos públicos, em especial aqui esse palácio, eu sou um defensor de que equipamento público, como o próprio nome indica, seja aberto ao público e não frequentado pelos amigos do rei, como geralmente e infelizmente ocorre em muitas situações. Nós tivemos um equívoco no decreto que foi publicado, ele será corrigido, mas temos hoje o Palácio das Mangabeiras utilizado como um equipamento que o público tem acesso, em vez de ser apenas a residência do governador, e nós vamos encontrar com toda certeza uma solução aqui para o Palácio da Liberdade, para que possamos aqui ter uma abertura maior com a realização de alguns eventos.
Na última terça-feira, 4 ex-governadores aqui do estado de Minas Gerais enviaram uma carta ao governador Romeu Zema com críticas à decisão da Fundação Clóvis Salgado de abrir o espaço do Palácio da Liberdade para locação de eventos privados. O texto é assinado pelos ex-governadores Aécio Neves, do PSD, Antônio Anastasia, sem partido, Eduardo Azeredo, também do PSD, e Fernando Pimentel, do PT. Uma comitiva de embaixadores da União Europeia se reuniu na manhã de hoje com o governador Romeu Zema e o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões. O encontro teve como objetivo estreitar a relação de Minas Gerais com o bloco europeu para atrair investimentos para o estado. Erlane Grace, que está na tela, acompanhou tudo e traz os detalhes. Muito boa tarde, Erlane. Muito boa tarde, André, Janaína, e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. A comitiva da União Europeia segue em visita a Minas Gerais para discutir parcerias internacionais. O governo mineiro destacou nessa coletiva os avanços de Minas na sustentabilidade, na segurança das barragens, na produção responsável do café e também na liderança da geração de energia solar. Também foi citada a participação do Estado na cadeia de lítio e das terras raras, que são fundamentais aí para o futuro da indústria. O governador Romeu Zema destacou as oportunidades de investimento e também falou sobre o papel estratégico de Minas Gerais no cenário internacional. Vamos ouvi-lo. Temos grandes investimentos aqui de diversos países europeus, principalmente da Itália, da Dinamarca e Montes Claros, e esses fabricantes que estão aqui têm todo o interesse de estar modernizando suas plantas. Eles têm a facilidade de conseguir captar dinheiro lá fora e trazer para cá. Agora, quem opera só no Brasil fica em desvantagem. Já a embaixadora da União Europeia, Marianne Sugarhoff, falou sobre a importância desse diálogo entre a Europa e o Estado de Minas. Vamos ouvi-la. A União Europeia quer intensivar as relações com esse Estado. Já temos laços bem resistentes e sólidas aqui. A União Europeia tem um estoque de investimentos no Brasil de quase 40% de todo o investimento no país. Então, isso é uma base sólida para aumentar a nossa cooperação econômica. Ainda não há assinatura e nenhum acordo formal. A expectativa é de que esse encontro proporcione novas parcerias e investimentos para o estado de Minas Gerais. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Erlane. Olha só, gente, servidores da Copasa e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente protestam na Assembleia contra a privatização da estatal e o pedido de investigação a respeito da corrupção em licenças ambientais para mineradoras. Quem traz os detalhes é a Gabriela Salles. Os servidores do meio ambiente da Copasa lotaram o plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais nesta quarta-feira. Mais de 200 pessoas participaram da reunião ordinária para pedir a criação de uma CPI da mineração após a operação da Polícia Federal que desarticulou um esquema de corrupção envolvendo o licenciamento ambiental no estado. Nas galerias da casa, os manifestantes também se posicionaram contra a privatização da Copasa e reforçaram o apoio à chamada Operação Rejeito da Polícia Federal. Os trabalhadores da Copasa pressionaram contra a PEC 24, que retira o referendo em relação à consulta à população sobre a privatização da Copasa. Esse é o atual texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, e nós somos exatamente contra essa PEC, porque retira do povo o direito de falar sobre um patrimônio que é dele. Em paralelo, em outro ponto, a PEC 43, nós estamos trabalhando para que sejam incluídos os servidores do Sistema Estadual do Meio Ambiente, para que, ao serem reconhecidos pela
fiscalização que exercem esse poder de polícia, nós possamos avançar para a elaboração de uma política real de valorização dos profissionais, concurso público. Por que isso é tão importante? Porque nós precisamos de um sistema estadual do meio ambiente com servidores de carreira efetivos, valorizados. Essa é a melhor forma de combatermos a corrupção. Além da pressão dos servidores, os parlamentares conseguiram votar pautas importantes na Assembleia Legislativa, como o acesso prioritário a psicólogos para educadores vítimas de agressão no exercício da função. Outra importante pauta foi o acesso ao canabidiol para aqueles que fazem tratamento no Sistema Único de Saúde do Estado. E outra é o projeto de emenda à Constituição, a PEC 43, que dá poder de polícia aos servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado, o DR. Pautas que também serão movimentadas na próxima semana em reuniões de comissão. Minas Gerais ainda é um dos poucos estados no país que não tem uma regulamentação. Então, acho que é um dia de comemorar. Agora, nós vamos realizar uma audiência pública para escutar a sociedade, né, a respeito do projeto, que fica daqui a pouco pronto para votação em segundo turno aqui na Casa. A deputada Ana Paula Siqueira também comentou a operação da Polícia Federal, destacando a necessidade de fortalecer a atuação do Cisema como poder de polícia no combate a crimes ambientais em Minas Gerais. E ontem, durante o anúncio de investimentos da Copasa em ações de despoluição do espelho d'água da Lagoa da Pampulha, o vice-governador do estado, Matheus Simões, voltou a defender a privatização da Copasa e disse que governos e sociedades são condescendentes com estatais. Vamos ver e ouvir. A obrigação da Copasa de fazer isso é porque ela é a operadora, não é porque ela é controlada pelo poder público, não. Aliás, não fosse controlada pelo governo do estado, isso já teria sido exigido da companhia há mais tempo, né? É porque a gente é complacente com as estatais. A gente acha que porque estatal não precisa cobrar. Imagina se você permitiria que uma empresa privada tivesse ficado tantas décadas sem tomar conta da Lagoa da Pampulha. Só que aí, como é estatal, tudo é mais difícil, tudo é mais burocrático, precisa do Ministério Público vir com a força dele para exigir. Sendo que, na verdade, se fosse uma empresa privada, o próprio poder público, o próprio governo estaria exigindo. Esse é um problema brasileiro com várias das suas estatais. A gente é complacente com a estatal. Aceita um serviço mais ou menos, porque é estatal. Aceita uma fiscalização mais ou menos, porque é estatal. Aceita uso político da empresa, porque é estatal. A gente não pode normalizar esse tipo de coisa. É importante que a gente consiga exigir que a empresa entregue os resultados. E nós vamos exigir da Copasa, como a gente vem exigindo, não porque ela é controlada por nós, mas porque ela presta serviço para o povo de Minas Gerais. A privatização da companhia traz ganhos efetivos para isso, com velocidade, agilidade e até uma condição melhor nossa de fazer a cobrança sobre ele. 12h33. O Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, está no Senado para prestar depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS nesta quinta-feira. A oitiva estava marcada para a semana passada, mas foi cancelada de última hora. O lobista conseguiu um habeas corpus concedido pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, que lhe garantiu o direito de não comparecer à CPMI. Antunes está preso preventivamente por determinação da Polícia Federal. Na sua apresentação, Antunes começou o discurso falando sobre verdade sustentada em fatos e documentos. Vamos ver e ouvir. Sempre acreditei que a verdade, sustentada em fatos e documentos, seria suficiente para afastar a mentira, a inveja e a calúnia que vêm sendo disseminadas desde o início dessa investigação. Mantive em silêncio, no primeiro momento, cumprindo com rigor todas as determinações judiciais para assegurar o bom andamento das apurações, colaborando com as autoridades sempre que requisitado. Desde o início, constituí uma defesa técnica, que tem mantido diálogo constante com os órgãos competentes e, por meio dela, compareci a todos os atos em que minha presença foi requerida. O lobista também disse que não iria responder às perguntas do relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, uma vez que já teria sido julgado e condenado pelo relator, sem ao menos ouvir seu depoimento. Vamos ver e ouvir. Me julgou e condenou sem sequer me ouvir, e por isso não responderei às perguntas de Vossa Excelência.
Tal conduta, segundo meus patronos, revela a quebra da imparcialidade que se espera de um agente público responsável pela apuração de eventual infração penal. Quero ainda deixar claro que tenho respeito por essa comissão, mas somente responderei às perguntas formuladas dentro das regras de tratamento impostas pelo Supremo Tribunal Federal em todas as ordens de habeas corpus dirigidas a essa comissão parlamentar mista de inquérito. A negativa de Antunes em responder, em não responder o relator, gerou uma confusão entre o advogado de defesa e deputados que estavam presentes, fazendo com que a sessão fosse suspensa por alguns minutos. Olha, gente, é um absurdo. Um homem que está preso por provas robustas, que roubou dinheiro de aposentado e pensionista na cara dura, recebeu um habeas corpus preventivo do Ministério do Supremo Tribunal Federal para não comparecer a CPMI. E sabe por que ele foi hoje, Janaína? E ouvintes da América FM e telespectadores da TV Horizonte? Porque a esposa dele é sócia nas empresas dele. Laranja, né? Porque é claro que é a... E aí, o presidente da CPMI, Carlos Viana, falou, olha, careca, é o seguinte, se você não for, sua mulher vai. E aí ele foi. E não quer responder pergunta? Pelo amor de Deus. Vamos pro intervalo? 12 horas, 37 minutos, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai conversar com o vereador Braulio Lara, do Novo, ele que é ouvidor da Câmara Municipal de Belo Horizonte e foi o presidente da CPI da Lagoa da Pampulha, que ofereceu os subsídios para a operação que fez muita coisa estremecer na prefeitura da capital mineira. 12 horas, 37 minutos. Estamos de volta com Rede Notícia, 12 horas 39 minutos e a gente está recebendo o Braulio Lara, vereador do Novo, que foi presidente da CPI da Lagoa da Pampulha, que é um dos maiores escárnios e escândalos que a gente vê em Belo Horizonte e que não é só um escárnio, um escândalo da administração atual. Vem lá de trás, desde os tempos de Márcio Lacerda. Milhões e milhões de dólares, a gente não tá falando de reais não, dólares, pagos e jogados no lixo, porque a gente vê, entra ano e sai ano, e a água da Lagoa da Pampulha continua imunda. Patrimônio histórico da humanidade, não é só cartão postal de Belo Horizonte, patrimônio histórico da humanidade. E tudo isso financiado com dinheiro público, e que as investigações que a CPI levantou e que a Polícia Federal colocou à tona junto com o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Minas Gerais, começou a demonstrar, colocar para fora as vísceras de um esquema criminoso de desvio de dinheiro público. Braulio, primeiro parabéns. A gente sabe o que teve de problema nessa CPI. Essa CPI quase custou mandato de presidente de Câmara Municipal. A gente sabe disso. E aqui a gente tem que dizer, o Gabriel Azevedo na época foi firme, como tinha que ser, porque o papel do legislativo é esse mesmo, é cobrar, é legislar sim, mas é também fiscalizar. Você também foi muito firme, e o que a gente viu e começou a ver escancaradamente é que a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento de Belo Horizonte e a gestão de águas de Belo Horizonte estavam tomadas, ou ainda estão, a gente não sabe dizer, porque a prefeitura não se pronuncia, não fala verdadeiramente o que está acontecendo, quais as ações dela, tomadas por um esquema criminoso. Não tem outra palavra, Braulio. É isso mesmo, né? Boa tarde. E boa tarde. E de fato, se tivesse tudo bem, não tinha Polícia Federal batendo na porta da prefeitura, né? Lacrando computadores da diretoria de águas urbanas, não tinha servidores sendo afastados. Então, quem gosta de jogar essa conversa de que está tudo bem, não está tudo bem. Basta você andar os 18 quilômetros da orla da lagoa e facilmente você vai reparar poluição, lixo, fedor, enfim, não dá para a gente pegar e tampar o sol com a peneira. E o pior é que deveria sim estar tudo limpo, porque a quantidade de dinheiro que já se gastou na Lagoa da Pampulha era para estar impecável, e não é isso que a gente vê. Por isso eu posso afirmar, como relator da CPI que não aliviou ninguém,
né? Nós colocamos, de fato, de cabo a rabo, tudo que tinha que ser explicitado e que mostrou esse grande esquema corrupto em Belo Horizonte, que não entrega, de fato, ao Belo Horizontino o que ele merecia, que era cuidar de um patrimônio que é reconhecido mundialmente, e, ao mesmo tempo, a gente está vendo aí que a prefeitura, né, que já devia estar dando retorno sobre isso há muito tempo, agora está vindo à tona por meio de investigações que começaram via CPI, foram ao Ministério Público Federal e agora com as operações da Polícia Federal. Ô Braulio, 2 dos ontem que viraram notícia, o Ricardo Aroeira, que foi afastado, que era o diretor, né, da gestão de águas de Belo Horizonte, e o Leandro César Pereira, que é o secretário, né, que assumiu também agora a diretoria. A CPI indiciou esses 2, fez pedidos de indiciamento. O Ricardo Aroeira por estelionato e vários outros crimes, são tantos os crimes que eu nem consigo me lembrar. O Leandro por aprovar, por assinar os contratos que são fraudulentos. Como é que esses 2 agentes públicos, numa visão sua, de presidente, que presidiu esses trabalhos e continua no legislativo, como é que esses 2 pessoas, diante de todas as provas que foram apresentadas, continuam como agentes públicos? E, de novo, eu vou dizer aqui, como é que a Prefeitura de Belo Horizonte tem coragem de enviar a resposta que foi enviada hoje nos questionamentos que nós fizemos desde ontem? Dizer, conforme foi dito no Diário Oficial. O que foi dito no Diário Oficial é exonera um e entra outro. Isso daí é ato prefeito, ato contínuo, ato público. Por quê? É esse questionamento que a gente está fazendo. Por que esses agentes públicos continuam com a caneta na mão, brother? Eu espero que o prefeito tome uma decisão rápida de afastar todo mundo que está envolvido na CPI da Lagoa da Pampulha. O contrato que está vigente, que é um contrato milionário, precisa de ser imediatamente encerrado e Belo Horizonte precisa de uma nova abertura para que novas empresas, novas tecnologias, novas pessoas cheguem apresentando soluções para a Lagoa da Pampulha. Isso não dá para ser feito nesse joguinho de cartas marcadas que a gente viu ao longo desses últimos 10 anos. Porque o que aconteceu na prefeitura foi a prefeitura proteger uma única empresa que foi renovando a licitação sem concorrência. E dizer porque faz isso porque só para vocês terem uma ideia, houve de um ano para o outro, de 21 para início ali do ano de 23, um aumento de 15 milhões para 22 milhões e meio de reais nesse contrato de tratamento das águas. É 50% a mais sem entregar os devidos resultados para a nossa cidade. Isso tudo foi demonstrado na CPI. Então, assim, não dá para ficar tampando o sol com a peneira, nada, né? E o que eu espero é que sejam realmente tomadas medidas enérgicas e rápidas por parte da prefeitura, já que o nosso prefeito Álvaro Damião tem sempre falado que não tem compromisso com o erro. Exato. E aí é que está a forma categórica que a gente está falando. Por quê? O prefeito Álvaro Damião, ele é prefeito, efetivamente, de março para cá, correto? Sim. Até então, de dezembro para lá, ele era vereador desta cidade. Então, se esse esquema está desde muito antes, como a CPI mostra, há 10 anos operando na cidade, e o prefeito não tem nenhum tipo de envolvimento nisso, venha público, prefeito, e fale. É simples, prefeito. Porque quando você não vem a público e não fala, abre-se margem para pensar o contrário. E que eu, sinceramente, não acredito que ele tenha. De verdade. De verdade, porque nem estava nessa máquina pública. E eu posso afirmar que tive o cuidado de, há um mês atrás, de sentar com o prefeito Álvaro Damião, explicar tintim por tintim tudo que foi investigado na CPI da Lagoa da Pampulha, justamente para que ele tivesse consciência de quem eram as pessoas que estavam ainda na estrutura da prefeitura. Porque passou muito prefeito e os mesmos estão lá. Ricardo Miranda Aroeira está no governo Lacerda, está no governo Calil, está no governo Fuad e começou no governo Álvaro Damião. E é o operador do esquema. A pessoa-chave. O que nós vimos e apuramos na CPI é que toda essa proteção das cartas marcadas
das empresas que prestaram esses serviços milionários ao longo desse tempo todo, todos os documentos, todos os indícios mostram que uma coisa era feita para proteger a outra. Era uma série de evidências que nos confirmou, né, a necessidade de indiciamento desses servidores por diversos crimes, inclusive capitulados, e por isso que tudo isso, ao ser enviado ao Ministério Público Federal, está andando. Muita gente quis me acusar de que eu estava fazendo palanque político e fazendo perseguição eleitoreira em cima de servidores, mas está aí a verdade. Está aí a verdade está vindo à tona, e nós, como belo-horizontinos, merecemos sim ter uma lagoa limpa, merecemos sim ter uma lagoa que realmente entregue todo o potencial que Belo Horizonte merece. Mas não dá para fazer isso com o mesmo modus operandi. Não é possível que a gente vai conseguir chegar nos mesmos resultados fazendo as coisas com as mesmas pessoas. A gente já sabe que vai dar errado. Então, é uma boa oportunidade para o prefeito Álvaro Damião virar essa página em BH e a gente construir uma nova solução para a Lagoa da Pampulha. 12h48. Vamos para o intervalo rapidinho. Na volta a gente continua essa conversa aqui com o vereador Braulio Lara no Rede Notícia. Doze horas e 50 minutos, estamos de volta, recebendo o vereador Braulio Lara, falando sobre essa CPI da Lagoa da Pampulha, essa confusão toda, né, que gerou nessa semana. Braulio, a CPI foi concluída no final do ano passado. Essa semana teve essa operação da Polícia Federal, né? E, inclusive, essa semana também teve o governo falando de mais investimentos para a limpeza da Lagoa da Pampulha junto com a Copasa. Obviamente, o trabalho da CPI vai continuar e vocês vão fiscalizar isso também, Braulio? Como é que está essa situação? Como é que vai ficar essa situação? Nós nunca paramos de fiscalizar a Lagoa da Pampulha. Então, mesmo entregando um relatório que foi ali em julho de 2024, a minha atuação continua fazendo pedidos de informação, acompanhando as prestações de contas e, principalmente, né, nós também notificamos o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, para dar seguimento e investigar a renovação que foi feita nesse contrato de águas. Ou seja, tem um processo também no Tribunal de Contas. Então eu diria que todos os órgãos de fiscalização estão com processos ativos e a gente vem acompanhando sistematicamente cada um deles. O que mais me deixa preocupado é que, por mais que, obviamente, com esse dinheirão todo, só em 10 anos já foi mais de 1,4 bilhão de reais na Lagoa da Pampulha. É isso mesmo. 1,4 bilhão em 10 anos. Só que esses contratos de renovação, de tratamento das águas, né, estão em 22,5 milhão de reais por ano e que foi renovado mais uma vez. Com esse dinheirão todo, tinha que estar melhorando mesmo a água. Só que mesmo com isso, é muito fácil de perceber que continua tendo contaminação na água da Lagoa da Pampulha. Você falou 22 milhões, é o contrato do é o contrato para vigente anual, exatamente. Em 10 anos daria 220 milhões. Daria, mas só que aí teve desassoreamento, teve outras coisas, tem atualização, obviamente. Tudo bem. Somando tudo, eu estou dizendo que é muita grana que já se foi. E esse contrato em especial de águas, quando falam, mas a lagoa está com água limpa, que está bem e tal, e vão lá navegar no barquinho da prefeitura lá na balsa, eu já fiz esse passeio lá, né? O problema é olhar para a igrejinha da Pampulha e achar que está tudo bem. Você tem que ir lá atrás, você tem que ir lá na área do zoológico, você tem que ir lá na região da Enseada. É ali que entra a maior parte da contaminação da lagoa. Então você pode ir lá agora. Se estiver achando que a gente está aqui conversando fiado, vai lá agora. Você vai ver a quantidade de esgoto, contaminação, lixo que entra por ali. Então, por que nós afirmamos que trata-se de uma operação enxuga-gelo? Porque você vai jogando remédio na lagoa do lado turístico, lado mais bonito da lagoa, né? Mas por outro lado você não fecha e não estanca a entrada de mais poluição. E aí poluição de um monte de fontes, né? Tem poluição que está vindo de Contagem, tem poluição de Belo Horizonte. Ali naquela região do bairro Trevo, por exemplo, tem uma invasão lá que infelizmente se consolidou e que não tinha de fato a condição de garantir que o córrego não recebesse esgoto. E aí você vai lá, tá cheio de esgoto, tá cheio de lixo. E é o que é o grande problema, o grande problema. Ontem foi feito mais investimento para a Copasa para aumentar a rede coletora
chegar a 100% da parte de Belo Horizonte, 99,5% da parte de Contagem. Só que a rede coletora está lá. A maioria das casas daquela região da Pampulha não estão ligadas à rede coletora. E aí, tem quando força, não está ligado... E quem que tem que fazer essa pressão? Não é a Copasa, é a prefeitura. É a prefeitura. A prefeitura tem que colocar o setor de vigilância sanitária notificando, multando e obrigando, de fato, a que as pessoas façam a ligação na rede de esgoto. Agora, ela também tem que trabalhar para não deixar que novas invasões se estabeleçam, novas construções, principalmente as irregulares, joguem o esgoto direto nos afluentes. Só para vocês terem uma ideia, vamos supor que um caminhão de lixo orgânico seja despejado lá no Ceasa. O Ceasa está em Contagem. Tudo vai para a Lagoa da Pampulha. Tem ferro velho ali naquela região do córrego do Sarandi, que eles jogam lixo nas margens, vai tudo para a Pampulha. Eu estava observando ali em frente à Toca da Raposa, há umas semanas atrás... Tem até a estação de tratamento da Copasa. A estação de tratamento, pois é, mas para um equipamento como ela funcionar bem, você tem que sempre limpar o resíduo que está chegando, porque o resíduo vai ficando ali naqueles platôs. Resíduo que eu estou falando é areia, é rejeito de qualquer coisa de material mais pesado, e esses rejeitos ficam ali, vai começar o período chuvoso e está tudo sujo na entrada da estação de tratamento. Ou seja, será que um vereador que vai precisar de ficar toda hora alertando sobre isso? Não é possível que não tem gente observando realmente o que acontece. Depois que o lixo entra, depois que tudo entra para a lagoa, é 1000 vezes mais caro você pegar e aí, consertar. Depois que passa da lagoa, entra todo naquele sistema que vai cair aonde? Na Cristiano Machado e inundar a cidade. Então, é isso aí. E a gente correndo o risco da lagoa sumir. Como parte dela já aconteceu, né? Exatamente. Essa parte que você falou ali do zoológico, desse bairro da Gás, já não tem mais lagoa ali, é tudo terra. O próprio Parque Ecológico era lagoa e aterrou, fizeram o Parque Ecológico. E só para fazer uma soma final a respeito disso, né? Porque eu diria que essa operação da Polícia Federal já foi a segunda ação derivada dos trabalhos que nós apontamos na CPI, porque a primeira delas foi o processo que o Ministério Público Federal entrou contra as empresas que fizeram o trabalho de desassoreamento e que tem que fazer agora a recomposição ambiental. Foi um dano ao meio ambiente, um dano ao nosso patrimônio cultural que está tombado e que agora eu quero saber quem é que vai fazer a recomposição. Agora, Braulio, uma pergunta... Está na Justiça. De ignorância mesmo. Por que foi o Ministério Público Federal e a Polícia Federal que fizeram essa investigação? A pergunta é ótima. A pergunta é ótima. E eu respondo ela. Por quê? Primeiro que a lagoa está tombada em todos os níveis, municipal, estadual e federal, então ela está tombada no nível federal. Segundo ponto, é que muito do dinheiro que foi utilizado para obras no passado foi feitas a partir de financiamento de bancos internacionais, fazendo com que a matéria tenha que ser sim inclusive com a União chancelando, por isso está no MPF. Tá vendo? É isso aí. E isso que a gente fala. Mais uma vez, não é picuinha, não é pegar no pé, não é nada disso. Prefeito Álvaro Damião, o espaço da Rede Catedral de Comunicação Católica está aberto para o senhor. Nós, inclusive, já fiz convites, no plural, para o senhor estar aqui no Rede Notícia. Como eu disse, é necessário se debater esta cidade. Não adianta tapar os olhos para os problemas que estão acontecendo. E é do senhor que a gente tem que cobrar. O senhor é o prefeito da cidade. É o diálogo que a gente quer. O que aconteceu foi em secretaria da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Semana passada não teve a Operação Rejeito? Não se cobraram do governo do estado de Minas Gerais? Que veio e se pronunciou. A prefeitura tem que se pronunciar. Não é um tweet. Não é através de um tweet. Não é através de perguntas e respostas vagas em notas. Tem que vir se pronunciar de pronto. André, vamos deixar registrado hoje, né? Dia 25, vamos deixar o convite aqui para o prefeito, mais uma vez, Álvaro Damião, participar do Rede Notícias. Está aberta as portas aqui para o senhor participar. A gente vai formalizar esse pedido e fica aqui aberto o espaço para o senhor responder todos esses questionamentos. Que, inclusive, o Álvaro Damião já veio a esta casa, já foi entrevistado no Ei-Gente pelo nosso colega Cirantão. Tá aqui, tá espaço aberto também no Rede Notícia. Braulio, obrigado mais uma vez. Obrigado, André, obrigado, Janaína, e obrigado a todos os belo-horizontinos que querem, sim, uma lagoa limpa que a gente possa desfrutar da melhor forma. É verdade. 12h59, estamos ficando por aqui, né, Jana? Estamos ficando, mas antes, só reforçar o convite. No YouTube, a gente tem um canal exclusivo, que é o Rede Notícia
TVH, 6.210 inscritos. Contamos com você. Segue a gente lá no YouTube, que a gente quer chegar à marca de 7.000 inscritos. A gente conta com você. Tem o aplicativo Vox, tá na tela, tem um QR Code, é só você baixar. É gratuito, não vai ocupar quase nada da memória do seu aparelho. E se reforçando, você pode assistir e ouvir a gente de onde você estiver, aí da sua casa, na estrada, né? Onde você estiver. E também acesse as nossas redes sociais do Instagram, TV Horizonte Oficial, Rádio América Oficial e Rede Catedral. 100.000 inscritos. 100.000 inscritos, obrigado a você. 12 horas, 13 horas em ponto, tá na hora do Bola na Rede, Júnior Brasil e as novidades do mundo da bola. E esse galo foi no sufoco, foi no sofrimento, mas se não sofrer não é galo não, né, ô Júnior? Boa tarde.